Hora do Ancião. Música, cultura, lazer, saúde e muitos convidados. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Lugar à vida. Hora do Ancião. À quarta-feira, das 21 às 22. Música, cultura, lazer, saúde e muitos convidados. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Lugar à vida. Meu menino, a estrela d'alva, já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber na noite escura, sobre o teu sorriso de encantar, ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar. Trovas e cantigas de embalar. É isso? Trovas e cantigas muito belas, afina a garganta, meu cantor. Quando a luz se apaga nas janelas, perde a estrela d'alva o seu fulgor. Perde a estrela d'alva o seu fulgor. Oh, 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 oh. Da estrela d'alva pequenina, se outra não vier para render, dorme que ainda à noite é uma menina, deixa vir também adormecer, deixa vir também adormecer. Oh, 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 oh. Hora do Ancião. À quarta-feira, das 21 às 22. Música, cultura, lazer, saúde e muitos convidados. Hora do Ancião.
Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Lugar à vida. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Ora, cá estamos então, senhores ouvintes, para mais uma emissão de A Hora do Ancião. José Ramalho, vamos então cumprimentar os nossos amigos ouvintes da Rádio Mais Oeste. Olá, boa noite, caros ouvintes, como se dizia antigamente na rádio, com aquela voz transicente, caros ouvintes, aí estamos na rádio, pronto, nas ondas artesianas, aquele fraseado, bem. Ora, uma boa noite, estamos aqui para A Hora do Ancião, animado, como promete, como sempre temos-lo feito, e bem acompanhados, com um convidado que mais tarde falaremos de quem é, um convidado subejamente conhecido de todos, e vamos então às informações, Jorge. Ora bem, informações. Antes de mais, vamos mandar uma saudação especial para uns ouvintes especiais da Rádio Mais Oeste que nos ouvem hoje, de Santarém, mais especificamente na zona de Val dos Reis. Fomos contactados hoje telefonicamente por Maria Inês, uma ex-aluna da Universidade Sénior de Caldas e de Peniche, que está numa casa especial com vista à recuperação e ao descanso dos merecidos, e que é uma casa que tem muitos ilustres e que hoje decidiram entrar em contacto connosco para mandar uma saudação especial à Mais Oeste e a Hora do Ancião, e nós vamos retribuir mandando um cumprimento para uma casa do Grupo Infis de Residências Assistidas, Val dos Reis, em Santarém, onde Maria Inês está com muitos amigos, entre os quais mandamos também um cumprimento para o Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, que, para quem não conhece, eu presumo que seja subejamente conhecido, mas para quem não conhece, foi reitor da Universidade de Lisboa entre 73 e 74, presidente da Academia Portuguesa de História entre 75 e 2006, é comendador. Recebeu o Prémio Príncipe das Astúrias de Ciências Sociais em 95, entre muitos outros prémios, e esta casa é uma casa que alberga muita gente, para a qual mandamos uma saudação especial, aquele abraço, aquele beijinho especial, aquele abraço. E já agora referi que o professor Joaquim Veríssimo Serrão fará anos no dia 8 de julho. Exatamente, portanto está para breve mais um aniversário deste ilustre historiador português. Em relação às efemérides, hoje, 26 de junho, é um dia muito interessante porque marcou a história, e de que maneira, a nível nacional e internacional. No dia 26 de junho, hoje é o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. E o lícito é permitido, portanto, tem outro dia. Tem outro dia. Okay, o lícito tem outro dia. Ou será que tem mais dias? E noites. Ora, temos a 26 de junho de 1908 nasceu Salvador Allende, um famoso político chileno. Em 1914, e reparem no pormenor das curiosidades das datas, em que 26 de junho de 1914 ocorre precisamente o assassinato do arquiduque Francisco Fernando, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, que é assassinado em Sarajevo por um nacionalista servo, e que foi, como todos nós sabemos, um dos momentos que acabou por marcar o início da Primeira Guerra Mundial. Coincidência ou talvez não, foi precisamente a data escolhida em 1919 para a assinatura do Tratado de Paz de Versalhes, que pôs precisamente fim a essa mesma guerra. Também em 1942, 26 de junho, nasceu Gilberto Gil, esse famoso cantor, compositor e político brasileiro. Foi Ministro da Cultura. Ainda recentemente, exatamente. Em 1945, num ambiente pós-Segunda Guerra Mundial, 50 países assinaram em São Francisco, na Califórnia, a Carta para a Organização das Nações Unidas, que veio a substituir a então Sociedade das Nações, que foi uma tentativa falhada entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Em 1976, esta é muito especial para mim, em que foi criada, ou foi inaugurada propriamente dita, a CN Tower, a chamada Torre CN em português, a mais alta estrutura autossustentável do mundo, e que foi inaugurada em Toronto. Porque é que é especial para mim? Porque eu nasci
perto dali no St. Michael's Nasceste na Tower? Eu não nasci na Torre, Tower. quer dizer, os meus pais andavam sempre com a cabeça na lua, mas... Andava lá na Tower CN. Esta torre é lindíssima e ainda hoje... O que é autossustentável? Já explica-nos porquê, sabes? Porque está alicerçada num único suporte, ou seja, não é como as pontes que têm, por exemplo, vários pontos de estrutura, ou a Torre Eiffel, por exemplo, que tem 4 pontos que a sustentam. A CN Tower assenta numa única estrutura vertical e que tem uma vista magnífica, onde se pode ver o Lago Ontário, onde se pode ver muitas coisas. E tem também uma... O nosso convidado queria dizer qualquer coisa acerca dessa torre, que é... Tem um restaurante giratório no último piso. Exatamente. A parte da comida, os portugueses... Isto foi a primeira intervenção do nosso convidado. Será que alguém já reconheceu a voz? Vamos ver. E falando de voz, também a 26 de junho tem que se assinalar a morte de uma das grandes vozes portuguesas do fado. Foi em 82 que Alfredo Marceneiro, esse grande fadista português, partiu. No ano Sabes que profissão ele tinha, antes de cantar o fado? Não, mas tu vais-me dizer. Marceneiro. Boa! No ano 2000, o Vaticano publica o terceiro segredo de Fátima. Eu ainda estou à espera do quarto, que é como é que se adivinha o Euromilhões. Mas pronto. Há um quarto segredo. Claro, é como se adivinha o Euromilhões. Que no fundo essa é a pergunta que todos nós fazemos. Não é óbvio. José, da minha parte queria destacar um site que estive aqui a bisbilhotar em Bruxelas. Não fui às Couves, mas fui a Bruxelas por via internet, visitar a universidade de todas as idades, a Université de Usage, que é uma universidade que reúne aqueles vários conceitos que se atribuem às universidades sénior, universidades da terceira idade, do tempo livre, dos mais velhos, do tempo disponível. Esta foi a forma que encontraram para definir estas universidades. Há uma particularidade, que esta universidade está integrada na Universidade Livre de Bruxelas, e portanto é uma universidade, embora sénior, prestando o mesmo tipo de formação que é em Portugal, as universidades sénior, está inserido tem um enquadramento científico desta Universidade Livre. Já agora destacar também que Bruxelas foi a primeira cidade belga a ter a titulação de cidade amiga dos mais velhos pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, é algo a reter. Aconselho vivamente a consultarem este site, já agora para conhecer um pouco deste trabalho, bruxelles.irisnet.be bruxelles.irisnet.be. Muito bem, José. Eu sugiro então que agora passemos, já que já demos a oportunidade do primeiro momento cultural com Zeca Afonso e a canção de embalar, que estou certo que fizeram as delícias dos nossos ouvintes aqui na Mais Oeste, vamos passar para o espaço Universidade Sénior e hoje vamos dar a conhecer uma Universidade Sénior do Oeste que tem uma particularidade muito interessante. José, sabes qual é a particularidade que distingue a Universidade Sénior da Nazaré de todas as outras a nível nacional? Tu não me digas que é por ser da Nazaré. Também, mas não só. Então, não sei. O que a distingue é que esta Universidade Sénior, senhores ouvintes, tomem atenção a este pormenor que nos dias que correm, esta é uma informação útil, é a única a nível nacional que é gratuita. Os alunos não pagam nenhum serviço, nenhuma formação que ali é prestada. Exatamente. Bem, parabéns. É uma Universidade Sénior que tem um trabalho alargadíssimo com jornal, grupo de danças de salão, grupo de danças internacionais. Trabalham quase o ano inteiro. Para termos uma ideia, apenas amanhã, a partir das 3 horas, vão ter a festa de encerramento do ano letivo. E onde é que será? Vai ser no Cineteatro da Nazaré, que começa às 3 horas e aberto a toda a população. Vão passar nesse palco do Cineteatro o Clube Sénior de Poesia, o Grupo de Danças Internacionais e o Grupo de Ginástica. Vão entregar diplomas, vão fazer uma festa fenomenal. Numa universidade que conta atualmente com mais de 300 alunos ativos em mais de 20 disciplinas. Continuam e vão continuar a trabalhar durante o mês de julho com caminhadas às terças e quintas, com a orientação de um professor de Educação Física a cargo do município de Nazaré, que é um dos promotores para o trabalho desta Universidade Sénior,
com atividades intergeracionais, com crianças, passa por roda de oleiro, pintura de azulejo, modelagem de escultura animal, 1001 coisas que vão permitir dar continuidade ao trabalho. De importância para os ouvintes da Mais Oeste que ainda não têm a oportunidade de conhecer a Universidade Sénior de Nazaré, e é algo que lhes possa interessar, dizer que as inscrições serão feitas entre 25 de setembro até 4 de outubro, junto dos serviços da Universidade Sénior de Nazaré, que funciona na antiga Escola do Ensino Básico do bairro dos Pescadores. E as aulas começam quando lá na Universidade Sénior? O que está previsto é as aulas da Universidade Sénior de Nazaré começarem a 7 de outubro. Para umas férias longas. É verdade, mas também muito trabalho, porque muitas já terminaram e eles vão continuar a trabalhar. Também na Nazaré trabalhar com aquele mar todo não é fácil. É verdade. Eu vou passar os contactos para os nossos ouvintes poderem entrar em contacto com a Universidade Sénior de Nazaré. Vou passar o contacto telefónico e os e-mails. Ora, as responsáveis são Filipa Lopes e Mafalda Tavares. O e-mail, eu vou fornecer dois: filipa.lopes@cm-nazaré.pt, repito, filipa.lopes@cm-nazaré.pt, e o geral da Universidade Sénior é, já pegou na sua caneta? Eu espero 2 segundos. Já carregou 2, no botão da caneta? Já carregou no botão. Então pode apontar geral@o senior-nazaré.com.pt. O contacto telefónico é o 262-550010. Esta universidade atualmente tem mais de 20 disciplinas, com coisas tão interessantes como Histórias e Lendas da Nazaré, Música Técnica Vocal, Direito aplicado às situações cotidianas, Inglês, História da Arte, Turismo, Património e Cultura, Ginástica para Todos e muitas outras. Portanto, parabéns a todo o trabalho da Universidade Sénior de Nazaré, parabéns a quem coordena e tem esta grande capacidade de trabalho, de coordenar e de criar todas estas nuances e todas estas condições para a malta que frequenta a Universidade Sénior. Parabéns a todos e continuem o bom trabalho. José, vamos apresentar o nosso convidado. Eu acho que é a hora mais adequada. Água na boca, pelo menos para já ajudar a situar quem é o nosso convidado, que é uma grande honra e um prazer imenso receber aqui aquele que todos conhecem em Portugal por Manuel Freire, e não só em Portugal, como é óbvio. Manuel Freire deu-nos o prazer hoje de nos acompanhar aqui na Hora do Ancião. Boa noite, Manuel Freire. Boa noite. E muito obrigado por ter aceito este nosso desafio e este convite. Manuel Freire vive aqui na região, deslocou-se para aqui, para esta zona. Eu é que agradeço o convite. E há 9 anos que sou o vosso vizinho, na medida em que há 9 anos que vivo em Entes Negros. É a dos Negros. Mas foi uma opção por foi um acaso, sim. Eu vivia em Vieira de Leiria, depois já ter vivido muitos anos em Ovar, bom, e queria aproximar-me de Lisboa, onde temos os filhos, e foi um acaso. Encontrei aqui uma casa em construção que me agradou e cá fiquei. Já há 9 anos que é nosso vizinho aqui, é o vizinho é do Oeste. Esta coisa do Oeste, quando se diz Oeste, tem aquela conotação que parece que andamos aqui todos aos tiros a falar Oeste. É o nosso John Wayne. Ora, importa aos nossos ouvintes saberem algo mais sobre quem é o homem que tem o nome de Manuel Freire. Todos nós sabemos e toda a gente associa o nome de Manuel Freire, entre muitas obras, à Pedra Filosofal, mas isso é muito redutor falar de toda a carreira que vem desde 1700 já no tempo dos descobrimentos. Já o Manuel era que acompanhava a jornada. Manuel Augusto Coentro Pinho Freire, nascido, veja-se a data, a 25 de abril em Vagos, no ano de 1942, frequentou o ensino liceal em Oveiro, que é Ovar e Aveiro. Sabes que tu não faças aquela brincadeira que uma vez alguém teve a ousadia num festival da canção
uma atriz que, que tinha aquele número de chamar os respectivos distritos para a votação, e quando se chega a Aveiro dizia Aveiro e caiu tudo, e ficou a Manuela Carlos ficou com essa conotação para o resto da vida, Aveiro. Ora, muita gente pensa que as pessoas das artes e das letras que se especializam única e exclusivamente nessas áreas, pois desenganem-se. Reparem na formação de Manuel Freire, que chegou a estudar Engenharia em Coimbra e no Porto, apesar de não se ter licenciado, e só mais tarde, já em 1967, entrou no Teatro Experimental do Porto, onde aceitou um convite de Fernando Gusmão. Estreou-se na música com um EP com um nome que tinha entre vários temas Dedicatória, Eles, Livre, Pedro Soldado. Estávamos em 1968. E aqui uma curiosidade: o disco não escapou à censura nesta altura e que teve temas que foram proibidos, no caso de Lutaremos Meu Amor, Trova, O Sangue Não Dá Flor e Trova do Imigrante. Tem ideia da censura destes temas nesta? Claro, é impossível ter vivido esses tempos e não ter a ideia do que era a censura, que era, exercia-se mais do que propriamente essa dos discos, que era uma censura a posteriori, porque não havia um exame prévio em relação aos discos, o que tornava a coisa mais arriscada do ponto de vista económico. Mas eles riscavam essas faixas? Isso, na imprensa era o lápis azul? Já aí vamos. Okay. Portanto, a primeira coisa, o facto de não haver exame prévio, não haver uma censura prévia, tornava muito mais arriscado o papel dos editores. Até economicamente. Exatamente, tinham que pôr os discos cá fora sem saberem se no dia seguinte não eram todos apreendidos. Porque acontecia isso. Os discos saíam e depois, 2 dias depois ou 3 dias depois, eram apreendidos. As rádios, era essa a questão que me estava a pôr, relacionava-se com as rádios. As rádios, como se costuma dizer, ainda eram mais papistas que o Papa, porque tinham a sua própria censura, que ia para além da censura oficial do Palácio Foz. Cada estação tinha um censor? Concretamente, a Rádio Renascença e o Rádio Clube Português tinham censores que levavam o seu zelo ao ponto de não só publicarem um índex no quadro de informações em que diziam o disco tal ou a faixa tal não podem passar, como levavam o zelo ao ponto de, com um canivete ou com um prego, riscarem as faixas para que inadvertidamente não houvesse um descuido para tocar essa. E havia a explicação de, por exemplo, estas várias músicas que eu mencionei, havia simplesmente uma censura, ponto final, parágrafo, ou havia a explicação? Não havia explicação nenhuma, era o posso, quero e mando em grande força, não é? Nem a gente tinha com quem dialogar. Eu tenho cópias dos documentos que levaram à apreensão de um disco meu. No interesse do Estado, apreenda-se o disco tal com as referências e pronto. E tá. E não havia maneira, não havia recursos, como há hoje. Recursos para tudo. E quando algumas canções eram censuradas, era apreendido o disco. Sim, estavam gravadas, eram apreendidos. E depois, já que falámos disso, depois havia uma outra censura que se fazia a nível dos espetáculos. A nível dos espetáculos, sim, era obrigatório enviar as letras das canções que se iam cantar antes, para saber o que é que éramos autorizados a cantar. E quando isso não acontecia, lembro-me, por exemplo, uma vez na Queima das Fitas no Porto, em que não houve tempo para a comissão da Queima das Fitas mandar as letras, era no Sá da Bandeira, isso, nós tínhamos um censor no palco, os bastidores a perguntar-nos o que é que vai cantar e tal, e dizia diga a letra atrás do pano ouvir a coisa para depois ralhar connosco se a gente tivesse. Não podia ser surdo, não é? Não podia ser surdo. Se ele ouvisse outra coisa. E já agora, quando é uma curiosidade, quando o Manuel entrou para o Teatro Experimental do Porto, foi a convite do Fernando João, foi ator? Não, eu explico. Eu cantava, desde miúdo cantava as coisas que aprendia na rádio, aos 14 anos, por aí o meu pai deu-me uma viola, ensinou-me um pouco que sabia, e eu, que sempre gostei de cantar, já ia para o colégio, porque andei no colégio até o que se chama hoje o 9º ano, portanto o 5º ano no liceu. O colégio não tinha mais, depois é que fui para Aveiro acabar o curso de liceu, num liceu nacional. E portanto eu participava nas festas do colégio com a viola, cantando
as coisas que aprendia na rádio, algumas das quais ainda me lembro. Havia muita música brasileira. Na altura a rádio passava muita música de expressão brasileira e muita música de expressão francesa. E eu sabia uma série de coisas e cantava isso e tal. Fui alargando, deixaram de ser só os colegas do colégio, para serem os amigos, uns organismos católicos que me convidavam para cantar numa festa. E um dia eu estava concretamente numa tasca em Espinho com os amigos, uma tasca que tinha um belo presunto. Espero que ainda exista, que ainda tenha presunto de qualidade. Que tenha essa qualidade de presunto, que é para ir e estava com os amigos e por acaso tinha levado a viola, que eu não sou muito de andar com a viola atrás, mas nunca fui. Mas nesse dia estava com a viola e depois comermos, ou enquanto comíamos, eu comecei a cantei umas cantigas, a pedido deles, alguns, cantar aquela, cantar aquela outra e tal. E um senhor que estava numa mesa pediu licença para sentar à nossa mesa e começou a perguntar-me se eu fazia as canções, se as canções eram minhas. Eu disse-lhe que sim, que as músicas eram, uma letra ou outra seria. E ele identificou-se como sendo o Fernando Guzmão, que eu conhecia de nome, dizendo que estava a dirigir o Teatro Experimental do Porto e gostaria muito de organizar um recital meu. Perguntou-me se eu já tinha feito alguma coisa desse género. Não, eu quando cantei assim 4 ou 5 coisas para um grupo de amigos, à volta de uma fogueira e um presunto com vinha. E com vinha e com vem. Exatamente. Com vinho e com vinho. Com vinho e com vem, exatamente. Ora, neste seguimento, coincidência ou talvez não, é precisamente em 1969, coincidência no ano em que o homem chegou à Lua, que num programa de televisão, mais concretamente em Zip Zip, cantou o tema que fica eternamente nas nossas memórias, um poema de António Gedeão, de nome Pedra Filosofal, que escapou à censura e que continua ainda hoje imortalizada nas nossas almas e nos nossos espíritos, e que o popularizou de tal forma que lhe valeu o prémio da imprensa nesse ano. Ao longo de toda a sua carreira trabalhou com gente que marcou e marca a cultura portuguesa, como José Jorge Letria, José Afonso, Vitorino e tantos outros, que ele próprio se tornou num marco da cultura. E um homem de viagens. Eu tenho aqui uma surpresa, mais do que uma, para o Manuel. Tenho aqui uns postais, porque o Manuel gostava de mandar postais aos seus amigos, e tenho aqui uns postais que correspondia com uma pessoa, não vou dizer ainda com quem é, porque tenho aqui uma, e o postal é de Roma, curiosamente estive lá há pouco tempo, com o carimbo de Roma Fiumicino, data de 7 de junho de 2008, e que diz Satis Verborum. Portanto, está tudo dito relativamente a um postal lindíssimo, e que veio para, só vou dizer a morada, veio para a rua Salles Henriques, número 5, segundo andar, cá em Caldas. É para uma senhora que sim. Infelizmente já reconheceu. Infelizmente já não está connosco. Infelizmente já não está connosco, já identificou. E depois tenho outros 2 postais também muito curiosos, porque isto é giro. Hoje vamos, infelizmente, a senhora, a doutora Alice Freitas, nossa querida Alice Freitas, a mãe do nosso amigo Tó Freitas, que infelizmente já não está connosco, e eu hoje vou fazer uma coisa muito bonita. É que o Manuel enviou para a amiga Alice, porque foi assim que escreveu, a 6 de julho de 2008, um postal que diz: Amiga Alice, espero que esteja bem, reticências, espero que esteja bem, ponto final, espero que esteja bem, ponto de exclamação, e o último, espero que esteja bem, ponto de interrogação. E eu tenho na minha mão o postal que nunca chegou à sua mão, escrito pela doutora Alice, que me foi entregue hoje pelo Tó Freitas, e que ela responde: Amigo Manel, estou bem, 4 vezes. É um postal que eu vou-lhe entregar no fim do programa. Muito obrigado. Que é para ver aqui as curiosidades deste... As voltas que isto que dá. Os postais também sei não que gosta de tirar fotografias. Na altura também tirou uma fotografia ao filho da doutora Alice, já só contentinho, pelo seu sorriso já se está a lembrar de qual é a fotografia. E que escreveu para ela, a 7 de fevereiro de 2008, um mail do teu filho, que era a ralhar com o Tó Freitas. Ele disse logo que você ia ralhar com ele. Um mail do teu filho, bem como a sua caixa de correio físico, são 2 poços sem fundo. Valha-nos o teu telefone. Isto para dizer, o Manel é um homem também do mundo, e nós temos aqui
algo que temos pena que os senhores ouvintes da Mais Oeste, os nossos ouvintes da Mais Oeste Rádio, não possam ver, mas nós vamos tirar a fotografia e vamos publicar. Uma fotografia que já tem cerca de 40 anos, uma fotografia a preto e branco do Manuel com uma viola na mão, e que tem uma mensagem de um amigo para si, porque nesta vida das músicas e a vida da vida, amigos há muito poucos, os amiguinhos há muitos, e aqui uma mensagem especial para si, amigo Manel. Aqui fica uma recordação com mais de 40 anos, na Escola Técnica de Caldas. O pai custódio continua espiritualmente vivo. É uma fotografia onde se vê precisamente o pai do Tó Freitas consigo, onde está a ouvi-lo atentamente. Nos bastidores, no espetáculo em que cantou o Zeca Afonso. Muito espetáculo bem. de homenagem ao Zeca Afonso. Muito bem. E diz a mensagem: tu estás na mesma, um jovem, e para a imagem ser exatamente igual à realidade, só falta teres uma guitarra nas mãos. Um abraço de amizade, Tó Maldonado Freitas. E eis que, senhores ouvintes, Tó Freitas entra. Isto é uma conspiração. Isto é uma conspiração. Ora, para os senhores ouvintes perceberem o que é que se está a passar, já não falta a guitarra. O Tó Freitas, um grande músico da nossa praça, ligado à região oeste, mas também um homem da cultura portuguesa, fez o favor de trazer aquilo que não falta, já não falta, a Manuel Freire. E eu vou fazer o seguinte desafio ao Manuel Freire. Estamos num ambiente de amigos, de boa disposição. Eu vou-lhe pedir, não lhe vou pedir música nenhuma em particular, só lhe vou pedir uma coisa: toque para os ouvintes da Mais Oeste a música que lhe dá mais prazer. Assim, porque eu presumo que ao longo destes séculos de carreira, muita gente lhe pediu, como dizia há bocadinho, toque esta, toque aquela. Hoje fazemos ao contrário. Manuel Freire, toque aquilo que gosta e aquilo que lhe vai na alma. Isso é complicado, sabe? Porque eu gosto de muitas coisas que não sei tocar. Então, mas toca uma que saiba. A maior parte das coisas que eu gosto muito, não sei cantar. Eu há bocado disse que o meu pai, quando me deu uma viola aos 14 anos, ensinou-me o pouquinho que sabia, que eu guardei, como se devem guardar todas as coisas que os pais nos oferecem, com a melhor das intenções. E neste caso foi o pouquinho. Portanto, guardei o pouquinho e acrescentei mais 4 ou 5 acordes para aqueles que ele me ensinou e achei que já chegavam. Portanto, isto aliás tem algum enquadramento de certa maneira interessante. Eu pertenço a uma geração, cantores, baladeiros, cantautores, se quiserem, que é uma obra que eu gosto muito de cantautor, aquele que é autor do que canta. Eu pertenço a uma geração que tocava muito mal viola, todos. Sabíamos mais ou menos todos o mesmo acorde, de Dó maior para a Lá menor, depois a Ré menor e vai porque o que era importante naquela altura não era a forma, era o conteúdo, A mensagem. era o que as letras diziam. Portanto, por isso rapidamente o Zeca se fez acompanhar. O Zeca teve a sorte de ter encontrado um miúdo, que na altura era um miúdo, teria 14 ou 15 anos, chamado Rui Pato, que desde o início das suas baladas, porque o Zeca antes já tinha cantado Fado de Coimbra, mas o Rui Pato surge a acompanhar o Zeca nas baladas, e que é um homem de um talento extraordinário, e a partir daí o Zeca praticamente não pegava na viola. O Adriano também tocava muito mal. De vez em quando tinha a sorte de ter um ou dois amigos que eu acompanhava, o Serginho Mestre, que também já morreu, infelizmente. Eu pertenço a esse grupo, ao qual devemos pôr aí também o Francisco Fanhais, que também não sabe muito mais do que aquilo que eu sei da viola, e a pouco e pouco fomos fazendo coisas com músicos acompanhantes que eram necessários. Portanto, há umas coisas que eu gosto muito de cantar, mas tenho que ter músicos à minha volta. Eu tenho que ter ensaios. Por acaso, este sábado, vou ensaiar umas coisas que no dia 13 tenho um espetáculo com os amigos. Durante muitos anos também cantei muitas coisas que não canto em público, porque há aqui uma faceta. Há muitas facetas que o programa não vai dar para equacionarmos todas. Uma coisa que é importante dizer é que eu nunca fui um profissional destas coisas das músicas nem das cantigas.
as músicas e as cantigas foram sempre uma atividade, como que se chama agora, está na moda, uma second life, mas real, uma second life real, porque eu trabalhei durante 40 e tal anos para 2 ou 3 empresas e a música era uma atividade que eu desenvolvia às sextas-feiras, aos sábados, às vezes nas férias, e portanto nunca dependi economicamente da música, também de certo modo propositado, eu quis assim, porque isto me dava a liberdade para cantar o que quisesse, onde quisesse, nas condições em que quisesse. Ora, muito bem, então eu vou propor o seguinte: enquanto o Manuel pensa, porque não pensa que sai do estúdio sem tocar uma moda para a gente. Não é que seja eu tirei o pau à gata. O que ele quiser, uma musiquinha, aquilo que quiser. Mas enquanto escolhe uma, eu vou propor, e pegando precisamente na palavra liberdade, porque é uma das expressões mais importantes nos dias que correm e que nós associamos garantidamente ao Manuel Freire, e falando agora num tempo, infelizmente, em que se volta a falar de imigração, vamos ouvir uma música que tive a oportunidade de reencontrar nestas novas tecnologias, que foi cantada já há muito tempo atrás. Vamos ficar com o Manuel Freire, Ei-los que Partem. Ei-los que partem, velhos e novos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Ei-los que partem, velhos e novos, ei-los que partem, velhos e novos. Ei-los que partem, de olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos leirados. De olhos molhados, ei-los que partem, de olhos molhados. Virão um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virão um dia, ricos ou não, virão um dia ou não. Hora do Ancião. Ora, voltamos então à conversa com Manuel Freire, acompanhado e bem acompanhado, aqui com José Ramalho, eu próprio Jorge Santos. Estamos então agora a aguardar. Manuel Freire já estalou os seus 24 dedos e está pronto para nos deslumbrar. É só para mostrar que, afinal, se eu não toco nada, os ouvintes vão dizer: não, ele não sabe tocar nada, nem canta, nem nada. Os ouvintes vão dizer de frustração que ele não é Manuel Freire. Não, vão dizer que afinal nem os 4 acordes que diz o pai. Antes do programa começar, nós falávamos dos chamados ghostwriters, portanto, dos escritores fantasmas. Exato. Ainda vão dizer um ghost singer. Então, só um cheirinho de uma modinha portuguesa que eu gosto muito. Dá-me uma gotinha d'água, dessa que eu ouço correr entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma gota há de haver, alguma gota há de haver. Quero molhar a garganta, quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, ninguém canta. Muito. Uma moda alentejana. Já provei que começava mesmo com cordas de aço e tudo. Meus ouvintes, era mesmo Manuel Freire, em direto na Mais Oeste Rádio, aqui na Hora do Ancião, especialmente para vocês. Ao vivo, live, em direto, especially for you, ladies and gentlemen. Ora, eu sugeri então, já que estamos num grande momento cultural, José Ramalho,
Vamos ao momento cultural. José Ramalho apresenta, ou em inglês, Joseph Ramalhos Presents. Presente, yes. Hoje não vou perante o Manel, e permitam que eu trate assim, de uma forma carinhosa. É o meu nome, claro. Não vou falar, eu não vou falar do que tinha previsto. De qualquer maneira, deixo falaremos noutra oportunidade. Cisa Vieira fez ontem 80 anos e o nosso prémio Pritzker, mas mais importante, o trabalho de arquitetura e o trabalho de intervenção que tem tido na comunidade arquitetónica no mundo inteiro, e o papel que tem desenvolvido na exposição do mundo português, do ser português, pelo seu olhar bem especial. Mais do que isso, vou ler 2 poemas, e portanto de Cisa Vieira falaremos noutra oportunidade. Vou ler 2 poemas de Brecht, e a propósito da cultura e do acto cultural e daquilo que há pouco falávamos, antes de entrarmos aqui para o programa, e um que é sobre a construção das obras duradouras. Quanto tempo duram as obras? Tanto quanto preciso para ficarem prontas, pois enquanto dão que fazer, não roem. Convidando ao esforço, compensando a participação, a sua essência é duradoura enquanto convidam e compensam. As úteis pedem homens, as artísticas têm lugar para a arte, as sábias pedem sabedoria, as destinadas à perfeição mostram lacunas, as que duram muito estão sempre para cair, as planeadas verdadeiramente em grande estão por acabar, incompletas ainda, como um muro à espera da era. Esse esteve um dia inacabado há muito tempo antes de vir a era, nu, insustentável ainda, como a máquina que se usa, embora já não chegue, mas promete outra melhor. Assim, terá de construir-se a obra para durar como a máquina cheia de defeitos. Este poema é uma tradução do professor Paulo Quintela, que é muito importante na divulgação de todo o trabalho cultural que ele fez e da importância que ele teve em Coimbra, e não só para o país. É bom dizer que foi um dos principais divulgadores de Gil Vicente, e trazendo Gil Vicente à colação para o nosso tempo. Um outro poema, para terminar, de Brecht também, Perguntas de um operário letrado. E são, obviamente, 2 poemas oportunos pelo momento que vivemos aqui em Portugal. E quem construiu a Tebas, a das 7 portas? Nos livros veio o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilónia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da lima dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram os seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias. Sozinho? César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? Quando a sua armada se afundou, Filipe de Espanha chorou. E ninguém mais? Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais a ganhou? Em cada página, uma vitória. Quem cozinhava os festins? Em cada década, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias. Quantas perguntas. Bertolt Brecht. Muito bem, muito Posso bem. dizer uma coisinha? Claro que sim. Se o Bertolt Brecht vivesse hoje aqui entre nós, sabia que há obras, aqui em Portugal, que duram uma vida inteira e que sofrem uma coisa que é muito frequente nas obras, são as chamadas derrapagens. E que depois, no fim de contas, a gente nunca sabe para onde é que foi metade daquele dinheiro, chega-se à conclusão que a obra podia ter custado metade do que custou, enfim, e saberia também outra coisa. É que ele escreveu um poema em que coloca perguntas a um operário letrado. Hoje teríamos que colocar perguntas a deputados iletrados, a muita gente que ocupa lugares de poder e que são completamente analfabetos, quase diria. Não é que não saibam escrever e ler, mas escrever sabem. Quanto a ler já tenho algumas dúvidas, que percebam tudo o que leem, e que são os tempos em que vivemos. E já agora digo que sobre essas questões todas que o Brecht coloca, o António Gedeão escreveu um poema muito giro que se chama O Poema da Malta das Naus, que fala exatamente daqueles
que não vêm em nenhum compêndio de história. Começaram a construir a nau, que talharam o mastro, que cozeram a vela, que desceram a terra e ficaram, que foram fazer o buraco para pôr o padrão, que por lá ficaram a dilatar, como nós aprendíamos, a fé e o império. Quando talvez tivesse sido mais fácil É bem verdade. E, aliás, aquecer a fé e o império, porque o calor dilata os corpos. Exatamente. E o álcool conserva. E também é importante dizer, neste seguimento, que se celebra também um aniversário de uma obra infelizmente pouco lida e pouco estudada, precisamente pelos tais iletrados que estão na Assembleia da República e não só, que é o Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, em que aquilo que é a nossa organização do Estado, ainda antes de António Gedeão, ainda antes de toda esta malta do século XX e de finais do século XIX, muito antes, o próprio Karl Marx e Saint-Simon trabalharam naquilo que era suposto ser a organização dos Estados sociais ou socialistas, chamem-lhe como quiserem, que deveriam assentar numa lógica democrática e que, aliás, para os senhores ouvintes fica o desafio, encontrem um que esteja assente num modelo de Karl Marx. Garanto-vos que nenhum assentou, porque todas as teorias e todos os modelos nunca foram aplicados, mas há uma parábola muito interessante de Saint-Simon, que ilustra os tempos que correm. Em França, ele criou uma parábola que dizia o seguinte: pegue-se em todas as forças políticas, em todas as forças intelectuais, e atirem-nos ao mar. O Estado não para, o país não para, porque as forças produtivas, as forças trabalhadoras dessa classe vão emergir novos líderes, nova gente capaz de levar as sociedades mais além. Pegue-se na classe trabalhadora, atirem-nos ao mar. O Estado, pura e simplesmente, para. Isto ilustra bem onde é que está o grande poder e a grande força motriz e matriz de cada Estado e de cada região. Só que, infelizmente, as tais forças analfabetas. Podíamos construir aqui uma teoria exatamente que, partindo do princípio que, ciclicamente, sei lá, de 2 em 2 anos, todos aqueles que ocupam posições de poder deviam ser atirados ao mar. Era um bom ciclo. Quer dizer, eu não sei se os peixes aguentavam. Não, a poluição, pois é, eu não estou a pensar nesse aspecto. Os peixes depois vinham para a terra, depois era só crocodilos. Eu não estou a pensar no aspecto da poluição. Eu já não sei quem é que comia mais, se eram os crocodilos, se eram os políticos. Bom, e como é que o Manuel vê a música portuguesa nos dias que correm? Eu ouço mais do que vejo. Eu ouço mais do que vejo porque, primeiro, eu não vejo televisão nacional. Eu cortei as minhas relações com a televisão portuguesa já há uns anos, e como pertenço, felizmente, a uma classe privilegiada que pode ter TV por cabo, não sei o que é que acontece na televisão portuguesa. Porque ainda estou para perceber porque é que neste país os telejornais duram 45 minutos, 50 minutos, com as coisas mais irrisíveis, mais idiotas, mais sem interesse, e a gente está à procura de uma noticiazinha que eventualmente nos pode interessar, e temos que cramar 40 minutos até chegar à altura e dedicam 5 segundos a uma coisa. Bom, isto é para explicar um pouco porque é que não tenho paciência para a televisão portuguesa. Ora, que eu não tenho paciência, também não sei. Sei pelos jornais e por aquilo que os meus amigos me dizem que não tem programas musicais. Isso é uma coisa que acabou praticamente. Há os programas da manhã que tem que ter lá alguém aos saltos e tal, para divertir a terceira idade, que tem todo o direito de ser divertida. Até que música é que ouve? Disse que ouvia música, ouvia mais do que via. Ouço rádio quando estou no carro, ouço rádio. Ouço normalmente a Antena 1, que é que passa mais música portuguesa, e quando me chateiam passo para a Antena 2. Tem algum músico favorito que... Músicos? Tenho muitos, há muita gente... que faça sonhar. Isso é difícil. Por isso é que sonhar a ouvir música já é difícil. Não, mas gosto de muita gente, desde gente um pouco mais nova que eu, que mantém atividade, concretamente, para dar um exemplo, Sérgio Godinho, que sendo da minha geração, é da minha geração B, tem menos 10 anos que eu. Não, menos 10 não, menos uns 5, ok. Até gente que eu gosto muito da quadrilha de Sebastião Antunes, por exemplo, agora à cabeça um concerto recentemente de homenagem. Acho muita piada ao Jorge Palma, de quem sou amigo, gosto muito das coisas que ele faz. Palma é magnífico. Tem uma maneira única de estar na música, às vezes um bocadinho exagerada e tal, em alguns aspectos,
mas ele é único e é um excelente músico e um excelente intérprete das suas coisas. Há muita gente, eu gosto destas vozes novas que apareceram no fado. Acho que o Camané e os seus irmãos são todos excelentes intérpretes Ana no fado. Moura. O que é que acha do desfado? O que é o desfado? O desfado da Ana Moura. Não estou. Já devo ter ouvido, mas não estou suficientemente ciente para poder emitir o JP Simões, que é o JP Sei muito bem Simões. quem é e gosto. É um registro que, até em termos vocálicos e daquilo que vai dizer, muito próximo da geração de Manuel, não é? Acompanho aquilo que a Antena 1 normalmente passa. A Antena 1 cobra um espectro, parece-me a mim, bastante alargado da música portuguesa, não é? Portanto, acho que não está mal. Surpreende-me que, apesar de alguns exemplos, o caso da Diolinda e pouco mais, não haja mais canções contestando com conteúdo. Não todas, a maior parte ainda não todas pelo sol, pelas estrelas ou quejandos, sol ou estrelas ou quejandos, quando eu acho que se havia razões para haver uma canção contestatária de protesto. Curiosamente aparece mais no rap, as letras de protesto e de contestação aparecem mais ligadas no rap do que propriamente na música com acompanhamento orquestral e musical. Mas acho que não está mal, vai-se fazendo. Está mal para os músicos, está mal para os atores, para toda a gente que se dedica a uma atividade artística. Já agora só para e concertos seus agora proximamente? Os concertos cada vez são menos, não é? Por acaso, dia 13 de julho vou estar no Colso. E no dia 20 de julho vou estar... Conselho de Cruz. Conselho de Cruz. E no dia 20 de julho vou estar na Aula Magna num espetáculo da Associação José Afonso que comemora não sei quantos anos da canção Vampiros. Portanto, organizou um espetáculo na Aula Magna onde eu vou estar também. Portanto, 13 de julho no Colso, 20 de julho na Aula Magna em Lisboa. E vamos aproveitar para, junto aos nossos ouvintes, então, na nossa rubrica Agenda Cultural, antes de nos despedirmos, com o que é bom passa depressa, vamos então dar aqui um conjunto de sugestões. Relembrar que até dia 30, até este domingo, está a decorrer a primeira Feira do Livro da Vila Literária em Óbidos. Vai também até dia 30 o primeiro Salão Internacional de Artes Plásticas no Bombarral, no Museu Municipal. As festas da Vila de Valados Frades terminam também no domingo, e o 16º Festival de Jazz, com Daniel Bernardes Trio às 10 horas no dia 28, e no dia 29 The Mingus Project. No dia 28, para além disso, é o lançamento do disco do Daniel Bernardes, que ele gravou no Centro Cultural e Congresso de Caldas da Rainha. Exatamente, onde esteve há poucos dias, no passado fim de semana. Nos bordados, uma exposição de bordados no Céu de Vidro em Caldas da Rainha, no Parque Dom Carlos I, até dia 29 de junho, com entrada livre. Exposição de bordados tradicionais e trabalhos de tecido. Bordados de vidro, no Céu de Vidro. Trabalhos em tecido no Céu de Vidro, organizado pelo Canto Sénior, Associação Sénior Caldense, coordenadas pela professora Idalina Lameiras. Teatro, com a revista Olha o que chove, no Cadaval. Isso chove. Cineteatro do Auditório dos Bombeiros Voluntários do Cadaval, 29 de junho, sábado às 21h30. Um 8º Festival Nacional de Folclore no Arelho, 29 de junho, organização do Adelhense, às 5h30 é a recepção, seguido de jantar e a entrega de lembranças, e às 9h30 é o festival propriamente dito, com gente de todo o país. Marchas populares na Nazaré, 29 de junho, às 4 da tarde, na Avenida Vieira Guimarães e na Praça Sousa Oliveira. Desfile de marchas populares ainda na Ventosa Cadaval, 29 de junho, 10h30 da noite. Aqui perto das Caldas da Rainha, mais precisamente em Óbidos, na Amoreira, Arraial de São Pedro, dia 29 de junho às 7h30, junto da praça principal, com entradas livres. And now for something completely different, como diziam os Monty Pythons, 7º encontro de aeromodelismo na Ruta dos Vinhos, 29 e 30 de junho, a partir das 9 da manhã, com pista de voo na pista de voo Quinta da Tojeira, com modelismo náutico e ferroviário, incluindo voos noturnos. Será muito interessante e que terá animação musical a acompanhar. Fitness na Vermelha, a 29 de junho, às 18 horas, no Minicamp de Jogos, para, sobretudo, mulheres de todas as idades a partir dos 10 anos, organizado pela Associação para o Desenvolvimento da Freguesia da Vermelha. Para quem gosta de motas, 10º encontro de motas antigas, 30 de junho, no Sobral do Parelhão. Motas séniores.
de motas séniores. O Arraial da Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha também merece destaque, que vai ser na Praça de Touros, dia 29 de junho, entre as 16 horas até às 2 da manhã, é o que está previsto, porque a Santa Casa da Misericórdia das Caldas faz este ano 85 anos, e os motivos são nobres, porque é para angariar fundos para a obra de ampliação da sua sede, que irá integrar a Casa das Crianças e Jovens em Risco, e também para celebrar, como eu disse, o 85º aniversário com o tal Arraial na Praça de Touros. Tu disseste 85º aniversário e não gaguejaste. E não gaguejei, fantástico. E será, como eu disse, já tens direito a uma sardinha lá no Arraial. Continua. Temos que pedir ao grande Dr. Lalanda Ribeiro, que é o provedor da Santa Casa de Caldas, e parabéns para ele e todo o trabalho que tem sido feito. Também no Centro Cultural de Caldas, dia 29, temos Dimitris Andrikopoulos e Ângela da Ponte no sábado às 21h30, e no domingo Estúdio de Dança Jess Lee às 5h30 da tarde, também no Centro Cultural de Caldas. Por último, uma formação interessante que está em voga nos dias que correm, Facebook para Negócios, que vai ser este sábado às 29 de junho. É um evento organizado pela entidade BIAUT, de Comunicação, Formação e Consultoria, no Gabinete de Caldas, e os contactos são um compasso de espera. Pega a sua caneta, pega o seu bloco de notas, não encontra, pegue no jornal, aponte no guardanapo. Facebook para Negócios é fazemos lá negócios. Fazer negócios no Facebook. Ou vende-se o Facebook, o que é que se faz? Também dá. O livro das caras, o que é que se faz com o livro das caras? Alterações recentes no Facebook que afeta milhões e milhões de pessoas a nível mundial. Ora, contactos então 913114519 e o e-mail geral@biout.pt. Relembro que estas emissões de Mais Oeste estão a ser gravadas, e vamos disponibilizá-las no YouTube e disponibilizá-las do nosso blog ahoradoancião.blogspot.pt, para que possam ouvir e ouvir quantas vezes quiserem os nossos programas através da internet. E com uma vantagem muito grande, faço aqui ao nosso convidado, o Manuel, que não tem a censura. É verdade, não tem censura. Manuel Freire, em nome da Mais Oeste, muito obrigado pelo seu convite. Eu que agradeço. É um prazer estar na sua presença. Esperamos mais tarde podê-lo juntar cá para outras brincadeiras que tais neste ambiente informal da música e da cultura. Um grande bem-aja por todo o seu trabalho. Direi com todo o gosto. E espero que continue por cá connosco, porque faz falta. José, vamos nos despedir. Vamos nos despedir. Até para a semana. A Hora do Ancião às quartas-feiras, das 21 às 22, e vamos nos despedir da mulher. Vai para o ar literalmente. Não seremos de balão, se calhar de voo noturno, mas vai para o ar a Hora do Ancião. E vamos deixar da melhor forma com Samaritana. Até para a semana. Amor, sofreu consigo e amor, sua paixão divina, assim como qualquer mortal que um dia de amor palpitou. Samaritana, plebeia de citar, alguém espreitando te viu Jesus beijar. De tarde quando foste encontrar o sol, morto de sede junto à fonte de Jacó, e tu, risonha
fonte samaritana que veio de Sicar. Alguém espreitando te viu Jesus beijar. De tarde quando foste encontrar o sol, morto de sede junto à fonte de Jacó. Hora do Ancião. Música, cultura, lazer, saúde e muitos convidados. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Lugar à vida. Hora do Ancião. À quarta-feira, das 21 às 22. Música, cultura, lazer, saúde e muitos convidados. Hora do Ancião. Velhos são os trapos. Hora do Ancião. Lugar à vida.